Olá pessoal, um bom dia para vocês. Meus amigos, nesse vídeo aqui nós vamos estar falando sobre, eu vou desmascarar mais uma vez esse sujeito que está aí na presidência, que se diz presidente do Brasil, mas que a metade ou mais da metade dos brasileiros não votaram nele. Mas está aí, né? Dizendo que é o presidente, tirando onda e continua mentindo descaradamente. O Lula mentiu diante de uma jornalista e a jornalista, como parceirinha dele, né? Fingindo que o que ele estava falando era verdade, porque à medida que ele vai falando, quem editou o vídeo, que não fui eu, quem editou esse vídeo aqui foi estampando na cara deles, dos dois, né? Óbvio que eles não viram, porque foi editado depois que eles gravaram, mostrando, ele falava uma coisa e mostrando outra, desmentindo na cara dele o que ele falava diante da jornalista. E vou soltar também aqui uma brasileira, humilde, né, de periferia, a gente vê pelo local onde ela está gravando, desmascarando não só o governo, como muitos desses alienados que apoiam e defendem o Lula. Mas antes, eu quero mostrar para vocês aqui o Carlos Viana. Carlos Viana é aquele senador que fez uma cirurgia no finalzinho do ano passado. Ele está na frente da CPMI do INSS, ele está voltando com sangue nos olhos e já disse aqui que vai conversar com o ministro Dias Toffoli. Incansável esse homem. Um homem que até perdeu peso, né, devido à cirurgia, mas já se recuperou, graças a Deus, está de volta e olha, com força total, como ele falou. Disse que vai para cima. Quando as pessoas falam que CPMI não dá resultado, a gente não pode pensar dessa forma, porque senão aí que acaba tudo mesmo. Essa CPMI do INSS, por exemplo, tem trazido para nós um ar de esperança, porque a gente tem visto aí, né, o próprio ministro André Mendonça colocando na cadeia gente poderosa, gente grande, e os outros ministros têm que ficar quietinho, porque quem está colocando na cadeia é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, Carlos Viana, senador, que está presidindo aí a CPMI do INSS. 1 minuto e 27 segundos, vamos ver o que ele fala aqui, que nos deixa um pouquinho animado. Vamos lá. Olá, pessoal. Retomando os trabalhos. Hoje, logo cedo, já as primeiras entrevistas, falando sobre as nossas expectativas em relação à CPMI. Sabem que não vai ser fácil, você que tem acompanhado, conhece de perto a quantidade de obstáculos que o próprio sistema como um todo tenta impor para que a gente não trabalhe. Mas eu estou determinado. Hoje às 15h, vou me reunir com o ministro Toffoli, vou levar a ele o diálogo, a responsabilidade que eu entendo que nós, enquanto representantes do povo brasileiro, temos de ter, as investigações e as respostas que nós temos que levar ao país. Nós não podemos permitir que escândalos como os que estão acontecendo, e no meu caso, encarregado do INSS, fiquem sem respostas. O relatório que nós vamos produzir é seu, você, cidadão brasileiro que está sabendo do que está acontecendo. Então vou conversar muito com ele com relação aos habeas corpus, o posicionamento que no ano passado nos atrapalhou bastante em relação a ouvir nomes importantes. Tenho certeza de que esse diálogo vai prevalecer e você que está acompanhando a CPMI do INSS vai continuar tendo as respostas. Que essa farra dos descontos já acabou. Agora, a farra dos consignados, cobrando até 22% dos nossos aposentados, o INSS tem que ter responsabilidade, mais critérios na liberação desse dinheiro. Agora eu vou soltar um vídeo para vocês, falando sobre essa CPMI do INSS, que o Lula foi contra, todos os do PT foram contra, e agora o Lula, numa entrevista com a jornalista do UOL, e vocês sabem quem é, aquela tal de Lima, né? Dizendo que foi ele que assim que soube que estava tendo descontos irregulares, pediu para abrir uma CPMI. É o cara ser muito mentiroso. Mentiroso contumaz. Pelo amor de Deus, e tem gente que acredita. É uma matéria que está no UOL. Quem não vê esse vídeo aqui, que a gente vai estampando matérias desmentindo ele, matéria do próprio jornal, não é eu, não é qualquer um falando, não. A própria mídia falando tudo que vinha acontecendo. Lula foi contra a abertura da CPMI. Vamos ver aqui. Dá uma olhadinha aqui, eu vou soltar aqui
Vocês vão ver. A investigação do INSS, quando nós descobrimos essa falcatrua, eu comecei a dizer para o pessoal que o governo, seria a primeira vez na história que um governo iria pedir uma CPI. Eu falei, na minha opinião, a CPI deve ser feita pelo governo. Vamos convocar a CPI para desbaratinar quem é que participou dessa quadrilha. Bom, aí o pessoal da liderança do PT, de outros partidos, não, o governo não pode fazer CPI, tem que fazer. Bom, está feita a CPI. E qual é a orientação do governo? Investigue o que tiver que investigar. O processo não acabou, mas pode ficar certo que todos vão para a cadeia e que o patrimônio que eles construíram vão ser ressarcido para pagar os benefícios. E se tiver alguém meu envolvido nisso, vai pagar o mesmo preço, porque a lei é para todos. Colocou a cúpula toda do STF para defender o Lulinha. E continua. E todos os outros careca do INSS que são parceiros. À medida que ele ia falando, você viu estampando os prints, desmentindo ele? Pois é. Agora preste atenção nesse vídeo aqui. Esse é o vídeo chave, é o vídeo mais interessante dessa minha live aqui. Uma mulher de periferia, humilde, mas não alienada, que acompanha tudo que acontece no Brasil, sabe das coisas e sabe já quem é o Lula. Não sei se ela um dia foi eleitora dele, porque hoje com certeza ela não é, né? Senão ela não estaria fazendo esse vídeo aqui. Preste atenção nesse vídeo, eu vou soltar aí para vocês verem. Só verdades. E à medida que ela vai falando, vai mostrando também os prints. Dá uma olhadinha aí. Compartilha com aquele teu amigo que diz que o Lula é o pai dos pobres, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo. Mais uma vez, um vídeo para desmascarar o Lula. Vamos lá. Eu vou desenhar para os jumentos que estão aí. Ai, os deputados votaram contra. Quem criou o Vale Gás? Fernando Henrique Cardoso. Sabe ler? Se não sabe, pede alguém para ler, porque a informação tá na tela. Vamos lá. Bolsonaro deu liberdade de escolha para o pobre que depende desse Vale Gás comprar onde quiser. Depositou o dinheiro na conta do pobre. Entendeu? Vou desenhar. Bolsonaro assina um MP e sanciona uma lei em que o dinheiro cai na minha mão. Aí Lula vai o quê? Caiu na tua mão, foi? Vou tirar e vou fazer uma figurinha para você. Vou colocar no aplicativo. Aí tu vai lá, recebe desse aplicativo do Lula. Só que na teu bairro não tem a credenciada que Lula disse que iria ampliar. Só que ele não credenciou lá junto de você. Por quê? Não pode credenciar todas. Tem que credenciar ao menos uma na cidade. Aí você mora no bairro, eu vou citar aqui um aqui, tá? Como exemplo. Você mora lá no Lavar o Trem, no bairro do Uba. Vou citar um aqui onde eu moro, Riuamba. E é onde que tem um ponto de troca da credenciada? Ai, minha irmã, é depois do Pilar. Se eu quiser pegar lá depois do Pilar. Aí o pobre desgraçado não pode pagar um Uber pra ir pegar. Porque qual o dinheiro do Uber aqui, sabe? Daqui, pelo menos daqui, é quase que o preço do gás. Você entendeu o que Lula fez? Tirou da mão do povo, que Bolsonaro tinha dado, na mão do povo, pra inventar uma credenciada onde muita gente deixa de pegar pela distância. Seus burros! Seu jumento! Tá cheio de comentários assim no aplicativo Gás do Meu Povo. E detalhe, quem me ligou disse que tá sendo apagado porque o dela foi apagado. E ela mandou um comentário pra mim. Ela mandou antes que ia apagar. Você sabe, eu vou desenhar pros jumentos que estão aí. Ai, os deputados votaram contra. Ela tá repetindo aqui. Gente, olha só. Deixa eu explicar um detalhe sobre esse negócio de Vale Gás. Deixa eu explicar um detalhe que ontem foi uma confusão. A gente vendo vídeo em outros canais, postagem no Instagram, pessoas falando de deputados por exemplo, o Cleitinho, né, o senador Cleitinho, ele é a favor dessa para mim, é uma propaganda política que ele está fazendo, tá? Por quê? Por que eu sou contra? O Vale Gás já existia, ela está falando aqui, inclusive era o dinheiro na mão do pobre, o pobre compra onde quiser. Ontem eu também soltei um vídeo do Nicolas Ferreira explicando sobre isso. Eu acredito que você, que é assíduo nas redes sociais, principalmente acompanha meu canal, sabe exatamente o que o Lula fez. A questão dos parlamentares ter aprovado essa lei agora é justamente, e eu expliquei no outro vídeo, pelo fato de a gente estar no ano eleitoral. Isso aí é propaganda eleitoreira, isso aí é plano eleitoreiro do Lula, isso é uma artimanha dele. E muitos parlamentares não se atentam para essas coisas. Não, é para os pobres, vamos aprovar sim. O Lula está fazendo jogada política, porque aí, quando chegar no dia, se eu não me engano, é a partir de junho, ou abril ou junho, que começar a campanha eleitoral, vocês podem anotar aí. Ele vai jogar esse negócio do Vale Gás e vai estampar nas propagandas. Eu liberei o Vale Gás, uma coisa que já existia.
E, no entanto, ele piorou a situação. A moça está explicando aqui um detalhe que, para falar a verdade, eu nem sabia, porque eu não recebo Vale Gás. Vocês estão entendendo como que é desmascarar esse sujeito? Para onde você vai, se você for uma pessoa sensata, para onde você vai, você vê que o cara é mentiroso. Vocês estão entendendo, gente? Então, infelizmente, olha, a gente faz a nossa parte, eu mostro para vocês. Sei que vocês não têm nada com isso, vocês são de direita, são conservador, conhecem esse elemento que está na presidência da República, que não foi você que colocou, sabe de todos os detalhes. Esse tipo de vídeo que eu faço é justamente para essas pessoas, para compartilhar para essas pessoas que ainda acham que o Lula é paz e amor, para desmascarar, para saber quem de fato esse cara é. Ele é um mentiroso quanto mais. Não tem para onde correr. Você acha que eu gostaria de vir aqui dizer que um presidente da República é mentiroso? Eu na idade que estou? Não. Mas são fatos. A gente precisa falar. Enquanto a gente abre aspas, fecha aspas, um país democrático. Se é que ainda é. Pelo menos na Constituição diz que é. Eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça do seu like, do seu comentário e compartilhar o vídeo. No vídeo da tarde, eu vou falar sobre aquele acidente que aconteceu lá em Alagoas, né? De um jomeiro que estava vindo em Aparecida do Norte. Tem um detalhe muito importante que eu preciso passar para vocês, que principalmente pessoas que andam de van, né, e viajam nesses ônibus clandestinos. Fica para tarde. Até lá.